Ei pessoal, agora nova aula para vocês. Estamos considerando o schwa do inglês. Talvez você nunca nem ouvisse essa palavra, mas vamos tentar entender porque é uma das partes mais importantes da língua inglesa. Uma coisa que talvez, e provavelmente você nem percebe quando você ouve inglês as primeiras vezes, mas é o som mais comum da língua. Acaba influenciando todas as vogais dependendo da palavra na sentença. E muitas vezes você ouve esse som durante a sentença, em várias palavras. Então, não existe uma regra que você pode seguir para ter certeza. Bom, vai ter schwa aqui ou ali. Você vai ter que prestar muita atenção e para se adaptar a essa mudança na pronúncia de cada vogal nas palavras. Também a soletração não vai ajudar também, porque o inglês posso falar isso da minha língua? O inglês é chato, né? Então, na hora que você acha, não, mas é assim que você pronuncia, muda. Eu já vi uns vídeos de pessoas brigando sobre a pronúncia de letras, de vogais no inglês, como por exemplo a palavra apple, né? Preste atenção no nativo, tente imitar ele e fica aprendendo as dicas, porque com as dicas você pode aprender muito mais e muito mais rápido também. Normalmente esse som, schwa, cai na vogal não acentuada na sentença. Mas falando tudo isso, eu já sei, nativo, aprendi essas coisas. Você acabou aprendendo. Pode dar uma dica para os que estão assistindo? Eu gostaria Como de fazer você um aprendeu, né? comentário Isso. sobre, por exemplo, não só o schwa, mas como vários outros sons do inglês que não existem na fonética do português. O que acontece? No começo, eu já falei isso em um outro vídeo, quando você começa a estudar inglês, principalmente se você for autodidata, você não vai notar esses sons, porque nós temos a tendência, né? O nosso ouvido está acostumado com a fonética do português. Então nós vamos ali aproximar qualquer som estranho a sons parecidos, né, dentro da nossa mesmo. fonética. Então, sons como o schwa, por exemplo, você vai traduzir, digamos assim, em um som parecido com um A ou algo do tipo, dependendo da palavra. Então, o que acontece? Você precisa, em primeiro lugar, estar consciente que esses sons existem, e é para isso que vídeos como esse servem, para você se tornar consciente que esses sons diferentes existem, e a partir daí você começar a prestar atenção nas novas palavras que tenham esses sons, né? E a partir disso, sabendo que existe e prestando atenção, você chega à conclusão e percepção daquele novo som, né? Uma vez que você percebe, você pode praticar em cima disso, né? Para de fato dominar, né? Aprender bem aquele som e não vai ter mais problema com isso. Sozinho, sem ninguém te falar, é meio complicado notar. Você pode até notar com muita exposição ao idioma, né? Mas se alguém te der a dica, é mais fácil de resolver, né? Então, esse seria o propósito de um vídeo como esse. Deixar você consciente de um som que não existe na fonética do português e assim te ajudar a entender isso melhor. Você, então, Paulo, só para eu entender bem, você, quando começou a aprender a língua, você não sabia do som schwa? Não, de jeito nenhum. Mas alguém falou algo? Sim, em um dado momento eu ouvi isso em algum lugar, fiquei sabendo, então comecei a prestar atenção. Quando você começa a estudar uma língua, principalmente no meu caso, né, não tinha experiência com idiomas, era a primeira língua que eu estava aprendendo, você com certeza vai tender a usar a sua língua como base para tudo, né, como referência de pronúncia, enfim, você vai querer ler usar todas as letras dentro de uma palavra, e muitas palavras elas comprimem, né, no inglês principalmente. Então, você precisa estar consciente dessas coisas para começar a usar, né? E entender melhor. Ok. Falando isso, e muito boas dicas, quanto a mim, como alguém que fala inglês, um nativo, eu não vejo que esse som schwa existe no português. Você... Não, Não existe, provavelmente não. O que acontece? Eu fui no sul do Brasil há pouco tempo atrás, no Rio Grande do Sul, e é engraçado porque o sotaque deles é bem diferente do nosso aqui, e eu notei alguns sons que nós não usamos.
Então eu posso dizer, não existe esse som, mas talvez em algum lugar do Brasil alguém, devido ao seu sotaque, tenha esse som, né? Parecido, algo semelhante. Mas não que eu conheça, né? Oficialmente no português. Ok. Então, o som schwa, e não que a gente fica falando schwa na sentença. Esse é somente o nome ou título do som. É o som não sei, quando alguém não gosta de algo no inglês, pode fazer esse som. E isso que eu penso, quando eu ouvo mesmo também. Quando eu ouço o som isolado, parece esse para mim. Mas é interessante, quando você coloca as palavras nos lugares certos, ninguém nem percebe. Na verdade, é aquela parte da palavra menos importante na pronúncia. E ali você coloca schwa. Então, eu tenho uns exemplos aqui. Talvez essas palavras não sejam as melhores palavras para servir como exemplos, mas ainda são exemplos, tem o schwa, e eu quero mostrar isso para vocês. Então, o som schwa influencia o quê? As vogais A, E, I, O, U. Ou no inglês, A, E, I, O, U. Então, a primeira vogal é a letra A, ou seja, vocês falam A, né? Ok. Então, a palavra about começa com a letra A, né? Mas se a gente não falar about ou about, ou about, não about, mas é schwa, about. Ok. Qual o significado dessa palavra? É sobre, né? Sobre. Não sobre de superfície, mas é tipo relacionado a algo. Isso, ok. E tem outros significados também, mas esse é o principal. He is about 30 years old. Aqui nessa frase, por exemplo, ela tem outro significado, que seria de em torno, aproximadamente. Então, he's about 30 years old. Ele tem em torno de 30 anos de idade. Ok, muito bem. He is about 30 years old. Ok, a próxima vogal é a letra I, que vocês pronunciam no português. E. Ok, television. Seria o quê? A televisão, né? Então, what's on television tonight? É o que está passando na televisão hoje à noite, né? Então, seria possível falar television? Sim, e você vai até ouvir, mas num dia normal, uma conversa normal, com um nativo normal, ele fala television. Então, eu posso falar mais devagar e vocês vão notar. Television. Em vez de television. Então, é a parte menos importante. Television. Ok, a letra I, que seria? A letra I. Ok. Medicine. No caso, aqui nesse contexto vai ser remédio, né? Remédio. Have you taken your medicine? Você já tomou o seu remédio? Isso. Então, a pronúncia de novo. Medicine. Na verdade, até o finzinho tem isso. Medicine. Podemos falar medicine. Com mais E, que outro som que, pelo que eu entendo, não existe no português. Mas ouça, por favor, schwa. Medicine. Agora, a letra O. A letra O. O, que é a palavra aqui, common. Comum, né? The schwa sound is very common in English. O som do schwa é muito comum no inglês. The schwa sound is very common in English. Okay, a letra U. A letra U. Okay, minimum. Isso seria? Mínimo. Obrigado. Dormi no ponto. Okay. Study English a minimum of 15 minutes per day. Estude inglês, estude pelo menos 15 minutos de inglês por dia. Estamos morrendo hoje, né? Okay. Study English a minimum
of 15 minutes per day. Eu poderia dizer também, estude um mínimo de 15 minutos por dia, né? Estude inglês um mínimo de 15 minutos por dia. Beleza, muito Algo bem. desse tipo. Fica mais literal assim. É, mais literal. Ok, minimum. Então a letra U, né, tem minimum, ok? Então, em palavras, vamos dar uns outros exemplos aqui rapidinho, que tem a letra A não acentuada no início da palavra. Então, você começa a palavra com a letra A. Normalmente, essa letra A tem schwa, o som schwa. Então, por exemplo, about, nós já notamos, mas também a palavra above. Above quer dizer o quê? Sobre. Ok. E na ideia de ficar em cima da outra coisa. Above. Então, above. Também as letras T-I-O-N e C-I-A-N no fim de uma palavra vão também ter o som. Então, a primeira palavra, nation. Nação. Ok. Nation. Parece talvez... Como você, sendo brasileiro, gostaria de pronunciar se você mantivesse a pronúncia do português? Se eu fosse ler com a fonética do português, seria nation. Nation, né? Algo desse tipo. Ok, né? interessante. Nation, mas a gente fala nation. Que para nós, se eu escrevesse isso soletrando de acordo com a pronúncia, eu como americano escreveria N-A-S-H-U-N. Né? N-A-S-H-U-N. Nation. Ok. A próxima palavra, politician. É um político. Político, né? Politician. Musician. Músico. Musician. Ok, muito bem. E também palavras que terminam com as letras O, U, S. Ok? Por exemplo, a palavra dangerous. Perigoso, né? Dangerous. Fabulous. Fabuloso. Nervous. Nervoso. E nervoso tem uns significados, né? Sim, em português a gente pode dizer que alguém tá nervoso se ele tiver com raiva, algo desse tipo. Ou nervoso, tipo... Ansioso, Ansioso, tipo, com alguma coisa, né? Mas no inglês, nervous quer dizer ansioso. Não tá querendo talvez fazer algo, etc. Não tem nada a ver com raiva no inglês. Ok, agora em sentenças, só um exemplo. Às vezes o schwa você vai ouvir em palavras bem curtas no inglês. Por exemplo, a sentença Do you like English? Do you like English? Eu estou falando bem devagar essa sentença. Paulo, forneça, por favor, a tradução. Você gosta de inglês. Ok, você gosta de inglês. Do you like English? Mas o americano não fala desse jeito. Do you like English? Só se ele tem um problema, né? Ele vai falar assim. Do you like English? Do you like English? Do you like English? E como eu já falei, vou falar de novo, mas em outro vídeo eu já falei. Pessoas falam, nossa, mas ele fala tão rápido o inglês é tão rápido. E claro, mas toda a língua é rápida. O cérebro humano é incrível. O problema, muitas vezes, não é a velocidade do falante. O problema é que a pronúncia muda. Não é nem que é rápido, é uma velocidade normal, entendeu? A única diferença é que você não entende a língua. Então, por você não entender, parece ser rápido, entende? Mas é só isso. É só isso, né? Então, com essa dica, agora, quando você voltar a ouvir o inglês, vídeo, áudio, qualquer coisa, preste atenção e você vai notar esse som em muitas palavras e daí quando você acha, eu não sei essa palavra, nunca ouvi. Não, você já viu muitas vezes, mas agora você reconhece que é desse som schwa, tá? Muito bem, muito obrigado.